Revelations. A vida do rei Davi. Hoje, embarcamos em uma jornada na notável vida de um homem que ocupa um lugar proeminente nas páginas sagradas da sua Bíblia, o rei Davi, conhecido como um homem segundo o coração de Deus. A vida de Davi é uma tapeçaria tecida com fios de fé, obediência e perseverança inabalável, e ela contém lições inestimáveis para todos nós. A história de Davi começa na humilde cidade de Belém, onde ele nasceu como o mais jovem de 8 filhos de Jessé. Apesar de sua juventude e posição humilde, Deus o havia separado para um destino grandioso, ser o futuro rei de Israel. Mas antes que Davi pudesse ascender a esse papel elevado, ele precisava passar por um período de teste e preparação, uma jornada que moldaria seu caráter e aprofundaria sua confiança em Deus. Nos anos formativos de Davi, sua tarefa diária era cuidar das ovelhas nos campos. Isso pode parecer mundano à primeira vista, mas foi nesses momentos tranquilos que ele absorveu lições cruciais sobre liderança e confiança inabalável no Todo-Poderoso. Na solidão dos campos, ele aprendeu a proteger seu rebanho de animais selvagens e outros perigos, confiando exclusivamente na força de Deus e na orientação divina. Enquanto outras crianças estavam envolvidas em jogos e passatempos infantis, Davi enfrentava leões e ursos com coragem e resolução. Sua bravura juvenil era nada menos que surpreendente, como retratado em 1 Samuel 17, 34 e 36. E Davi disse a Saul: "Teu servo guardava as ovelhas de seu pai, e veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho, e saí após ele, e o feri, e o livrei da sua boca. E levantando-se contra mim, o agarrei pela sua juba e o feri, e o matei. Teu servo matou tanto o leão quanto o urso. E este filisteu, incircunciso, será como um deles, visto que ele desafiou os exércitos do Deus vivo." É fácil negligenciar a coragem surpreendente que o jovem Davi demonstrou. A mesma coragem que o tornou um grande rei já estava evidente em seus primeiros anos. Em uma época em que leões e ursos vagavam livremente pela Terra Santa, enfrentá-los não era tarefa fácil. No entanto, Davi era um guerreiro desde o nascimento. Ele era um homem de ação, um indivíduo radical que enfrentava os desafios da vida de frente. Mesmo como rei, Davi permaneceu um guerreiro liderando nas linhas de frente e exibindo coragem inabalável. Ele não era como os reis desta época. Davi estava na linha de frente com seus homens, um rei que estaria nas trincheiras com seus súditos. Certa vez, ele e seus homens derrotaram 200 filisteus, apresentando seus prepúcios como testemunho de seu triunfo. Canções foram compostas e cantadas sobre Davi e os inúmeros inimigos que ele destruiu. As mulheres cantavam alegremente: Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. Davi não era um rei comum, ele era um líder militante e destemido. Sua vida foi um testemunho de seu espírito guerreiro, um espírito que corria em suas veias desde tenra idade. Ele foi o homem que perseguiu leões e ursos, enfrentou gigantes, batalhou contra exércitos e exibiu uma coragem incomparável. Davi compreendia que era o Senhor quem havia treinado suas mãos para a guerra e seus dedos para a batalha. A história da vida do rei Davi se desenrola no contexto do reinado do rei Saul, o primeiro rei de Israel. A desobediência de Saul levou à rejeição de Deus como seu rei, e o profeta Samuel foi encarregado de ungir um novo líder escolhido por Deus. Guiado divinamente, Samuel chegou à casa de Jessé, em Belém, onde deveria ungir o escolhido entre os filhos de Jessé. Ao ver os filhos de Jessé, Samuel inicialmente estava inclinado a selecionar aquele que parecia mais régio em estatura. No entanto, o Senhor interveio, lembrando a Samuel que ele olha além das aparências exteriores, declarando:
Não olhe para a sua aparência ou para a sua estatura física, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. A partir deste momento, começamos a compreender a singularidade do chamado de Davi. Embora fosse o mais jovem e talvez o menos imponente fisicamente entre os filhos de Jessé, a escolha de Deus repousava firmemente em seu coração. Naquele momento definidor, Samuel ungiu Davi na presença de seus irmãos, um ato que daria início a uma jornada transformadora para o jovem pastor. A unção de Davi é um poderoso lembrete de que Deus enxerga as profundezas de nossos corações, não nossos atributos externos ou status social. Ele nos escolhe com base no caráter interno, não na fachada que apresentamos ao mundo. A história de vida de Davi ecoa a eterna verdade de que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, e ele escolhe indivíduos para seus propósitos com base na sintonia de seus corações com sua vontade. A vida de Davi foi marcada tanto pela coragem no campo de batalha, quanto por uma expressão aberta de emoções profundas. Ele derrotou famosamente o gigante Golias, assegurando vitória em inúmeras batalhas e ganhando a reputação de um homem valente. No entanto, sob a aparência de guerreiro, pulsava o coração de um homem que sentia profundamente. Davi não tinha medo de expressar abertamente suas emoções, derramando lágrimas e lamentando sem reservas. Ele derramou seu coração a Deus através dos salmos, oferecendo uma visão crua e honesta do espectro de emoções humanas, alegria, tristeza e tudo o mais no meio. O que é interessante sobre o rei Davi é que esse homem, esse grande homem de Deus, tinha um problema com o pecado, assim como você e eu. Há aqueles que tentam criar a impressão de que não têm pecado, mas a Bíblia declara claramente o contrário. 1 João 1,8 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Davi, um grande homem, guerreiro e figura inspiradora conhecido como um homem segundo o coração de Deus, escreveu muitos salmos, mas enfrentou lutas com o pecado. Quando perguntado sobre o maior pecado de Davi, a maioria das pessoas se refere ao seu caso com Batseba. Esse incidente destaca que Davi tinha um problema com mulheres, revelando uma falha moral significativa. Davi enfrentou questões com mulheres, e seu encontro com Batseba destacou a extensão desse problema. Este pecado específico é frequentemente apontado e enfatizado como a maior transgressão de Davi. Vamos aprofundar nosso entendimento desse pecado. Enquanto caminhava no telhado de seu palácio, o rei Davi viu Batseba se banhando. Cativado por sua beleza, Davi perguntou sobre ela e descobriu que ela era a esposa de Urias, o hitita. Apesar disso, ele a convocou para seu palácio, resultando em um caso. Batseba mais tarde informou a Davi sobre sua gravidez. Para ocultar o caso deles, Davi tentou fazer Urias acreditar que o filho era dele, convocando-o do campo de batalha. No entanto, Urias recusou-se a visitar sua esposa, citando lealdade aos seus colegas soldados. Davi, então, enviou Urias de volta com ordens que acabaram levando à sua morte. Após a morte de Urias e o período de luto de Batseba, Davi a casou. Essa cadeia de ações, incluindo adultério, engano e assassinato, resultou em consequências trágicas, incluindo as mortes de 4 indivíduos. Como parte das repercussões dos pecados de Davi, imagine que um único pecado resultou na morte de 4 pessoas. Certamente foi um grande pecado. Surpreendentemente, Davi cometeu um pecado que levou à morte de 70.000 pessoas, não sendo um pecado da carne, mas um pecado do espírito. Como cristãos, frequentemente nos concentramos principalmente
nos pecados evidentes da carne, como adultério, fornicação e embriaguez. No entanto, raramente nos concentramos nos pecados do espírito, como aquele que Davi cometeu. As repercussões desse pecado foram severas, resultando em um grande número de baixas. Isso destaca a importância de reconhecer e abordar todos os tipos de pecado, não apenas os mais visíveis ou físicos. Em 1 Crônicas 21:1, Satanás se levantou contra Israel e provocou Davi a numerar Israel. Mesmo com a relutância de Joabe, seu comandante, que sentiu que era uma má ideia, Davi ordenou um censo de Israel e Judá. Curiosamente, mesmo com a reputação questionável de Joabe e seu histórico de ações duvidosas, ele mostrou mais sensatez do que Davi nessa situação. No entanto, Davi insistiu e o censo foi concluído, com os números sendo relatados a ele. O pecado neste ato foi o orgulho de Davi e sua confiança na força militar, em vez de confiar na provisão e proteção de Deus. Contar o povo, provavelmente para conscrição militar ou tributação, era realmente uma falta de fé em Deus e uma demonstração de orgulho por parte do rei Davi. Deus ficou descontente com isso e ele feriu Israel. Davi confessou seu pecado, reconhecendo sua tolice, e Deus ofereceu a ele 3 opções de punição, destacando a seriedade de seu erro em 1 Crônicas 21:1-24. Assim, Gade veio a Davi e disse-lhe: Assim diz o Senhor, escolhe para ti 3 anos de fome ou 3 meses de seres derrotado diante dos teus inimigos, enquanto a espada deles te alcança. Ou ainda, 3 dias de espada do Senhor, pestilência na terra, e o anjo do Senhor destruindo por todas as regiões de Israel. Agora, portanto, aconselha-te sobre qual resposta devo trazer àquele que me enviou. E Davi disse a Gade: Estou em grande apuro, que eu caia agora nas mãos do Senhor, porque são muito grandes as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste sobre Israel e caíram 70.000 homens. Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruí-la. Mas ao ver a destruição, o Senhor se arrependeu do mal e disse ao anjo que era suficiente, ordenando-lhe que parasse. O anjo do Senhor ficou junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Davi levantou os olhos e viu o anjo do Senhor com uma espada desembainhada, estendida sobre Jerusalém entre a terra e o céu. Então Davi e os anciãos de Israel caíram com o rosto em terra. Davi disse a Deus: Não sou eu que ordenei a contagem do povo. Certamente eu pequei e fiz o mal. Mas quanto a estas ovelhas, o que fizeram? Que a tua mão, Senhor meu Deus, caia sobre mim e sobre a casa de meu pai, e não sobre o teu povo, para que não sejam afligidos. O anjo do Senhor ordenou a Gade dizer a Davi que subisse e erguesse um altar ao Senhor, na eira de Ornã, o Jebuseu. Davi subiu conforme as palavras de Gade, faladas em nome do Senhor. E Onã virou-se, e viu o anjo e seus 4 filhos com ele escondidos. Agora, Onã estava debulhando trigo, e quando Davi se aproximou de Onã, Onã olhou e viu Davi. Ele saiu da eira e se inclinou diante de Davi, Davi com o rosto no chão. Então, Davi disse a Onã: Concede-me o lugar desta eira para que eu possa construir um altar ao Senhor. Conceda-me pelo preço total, para que a praga seja detida do povo. E Onã disse a Davi: Leva para ti, e que meu senhor, o rei, faça o que é bom aos seus olhos. Eu te dou também os bois para holocaustos, os instrumentos de debulha para lenha e o trigo para a oferta de alimentos. Eu dou tudo isso. Mas Davi disse a Onã: Não, mas eu o comprarei pelo preço total, pois não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocaustos sem custo. Assim, Davi deu a Onã pelo lugar 600 siclos de ouro, segundo o peso. Deus expressou sua desaprovação ao censo e apresentou a Davi a escolha entre 3 punições: 3 anos de fome, 3 meses de derrota pelos inimigos ou 3 dias de praga. Davi escolheu a praga, resultando na morte de 70.000 homens. No meio dessa tragédia, Davi viu o anjo do Senhor com uma espada desembainhada sobre Jerusalém. Ele então comprou a eira onde tinha visto o anjo
e ofereceu sacrifícios lá. Davi reconheceu seu pecado, construiu um altar conforme as instruções de Deus e ofereceu sacrifícios. Em resposta ao arrependimento de Davi, Deus ordenou ao anjo que parasse a praga, interrompendo o desastre na eira de Onã, o Jebusita. Imagine a gravidade de cometer um pecado que resulta na morte de tantas pessoas. No entanto, mesmo diante de um erro tão grave, Deus perdoou Davi. Essa história destaca a severidade do pecado, suas consequências e a natureza profunda do perdão de Deus. Ao refletirmos sobre a vida do rei Davi, um homem profundamente reverenciado, mas profundamente falho, nos deparamos com a luta universal contra o pecado, uma luta que ressoa em cada um de nós. A jornada de Davi, desde seus humildes começos como pastor até sua ascensão como o reverenciado rei de Israel, é uma história marcada não apenas pelo favor divino, mas também pelas falhas humanas. A vida de Davi, como vimos, é um testemunho tanto das alturas da obediência divina quanto das profundezas da falha moral. Seus pecados, especialmente o caso com Batseba e o senso devastador que levou a uma praga, servem como lembretes vívidos da gravidade do pecado e de suas consequências de longo alcance. No entanto, dentro desta vida de fracasso e queda, há uma mensagem profunda de esperança e redenção. Uma mensagem que fala diretamente aos corações daqueles sobrecarregados por suas próprias transgressões. Para aqueles que carregam pecados secretos, atos malignos que os assombram, estejam certos de que há um Deus no céu que anseia por perdoá-los. Para aqueles que sentem que emergiram de vidas de total maldade, pecado e escuridão, entendam que Deus perdoou pessoas com passados mais sombrios que o de vocês. Satanás tem o poder de fazer com que você se sinta como o pior pecador conhecido pelo homem. Mas lembre-se de que você não é o primeiro a cometer esse pecado, nem será o último. Satanás também pode fazer você se sentir muito indigno para orar ou pedir o perdão de Deus. No entanto, mesmo em seus melhores dias, sua justiça é como trapos imundos diante do Senhor. A narrativa da vida do rei Davi não é apenas uma história de vitórias e derrotas, mas mais importante, é uma história de graça, perdão e restauração. O mesmo Deus que perdoou Davi, apesar da enormidade de seus pecados, olha para você com olhos de misericórdia e braços abertos. Nas profundezas do fracasso de Davi, quando o peso de seu pecado parecia insuperável, ele se voltou para Deus com um coração contrito. Foi em seu reconhecimento de suas transgressões e seu sincero pedido de perdão que testemunhamos a misericórdia ilimitada de Deus. Deus, este é o cerne da nossa mensagem hoje. Nenhum pecado é grande demais. Nenhum passado é tão escuro para o poder redentor do amor de Deus. Se você se encontra lutando com culpa, acorrentado pelas correntes de erros passados, lembre-se de que você não está além do alcance da graça de Deus. O mesmo Deus que restaurou Davi, transformando seu luto em dança e o revestindo de alegria, está pronto para fazer o mesmo por você. Você não está destinado ao desespero eterno. Você é filho de um Deus perdoador, um Deus que se deleita em transformar cinzas em beleza. Receba ânimo, na verdade, de que o amor de Deus não é condicional à nossa perfeição. Seu perdão não é um prêmio concedido aos imaculados, mas um presente livremente dado àqueles que o buscam. Assim como Davi, você também pode encontrar consolo no abraço amoroso do Pai, um refúgio onde seus pecados são lavados e sua alma é renovada. Nenhum pecador é tão obscuro, seja assassinato, mentira, engano, impureza, orgulho, inveja, ganância, ira, preguiça, glutonaria, cobiça, fornicação, adultério, imoralidade sexual, fofoca, fraude, difamação ou qualquer pecado que você tenha cometido, Deus pode perdoar você. Um aspecto interessante da história do rei Davi é que o local da eira que ele comprou acabou se tornando o local do templo. Isso é notável. Davi cometeu 2 pecados significativos. Seu caso com Batseba, que eventualmente levou ao nascimento do sábio rei Salomão, e o pecado de contar o povo. Como resultado do pecado de contar, ele adquiriu o território para construir o templo, que Salomão construiria posteriormente.
duas consequências do pecado se unindo para resultar no primeiro templo em Jerusalém, onde o pecado abunda. A graça muito mais abunda. O rei Salomão construiu o primeiro templo em Jerusalém. Este templo, também conhecido como o Templo de Salomão, foi o primeiro templo sagrado dos antigos israelitas. Somente o Deus a quem servimos pode trazer algo maravilhoso a partir do pecado. Somente Deus pode transformar um pecador em santo. Apenas Deus pode transformar uma bagunça em milagre. Somente o Deus a quem servimos pode perdoar seus pecados agora mesmo. Onde quer que você esteja, peça perdão e veja como Deus transforma sua vida para sempre. Onde o pecado abunda, a graça abunda muito mais. Ao encerrarmos este capítulo na vida de Davi, levemos conosco a verdade duradoura do caráter inalterável de Deus. Um Deus de segundas chances, um curador de espíritos quebrados, um Deus que deixa os 99 para encontrar o único, um redentor de almas perdidas. Nele você encontrará perdão, nele encontrará paz e nele encontrará a força para se levantar novamente, mesmo quando tiver caído. Odeie o pecado e ame a Deus. Na sua opinião, qual foi o maior pecado do rei Davi? Deixe sua resposta nos comentários. A resposta mais elaborada será destacada no próximo vídeo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo. Obrigado por assistir e fique com Deus.